O capítulo 1168 de One Piece traz informações fundamentais para o arco de Elbaf e levanta questões muito interessantes. A explicação para cada habilidade dos níveis do selo de Imu e seus dois diferentes tipos de imortalidade. Você reparou nesse detalhe? E sobre terem dois supostos traidores em meio aos Gorosei. O motivo de Shanks ter deixado Marejou há 14 anos e sua participação no dia da morte de Harold, porque se você não lembra, ele estava lá. Também vamos falar do destino de Loki após essa tragédia e o que realmente aconteceu naquele dia. Eu acho que cheguei na resposta e quero compartilhar com vocês. Tenho certeza que o detalhe que eu vou levantar no final desse capítulo vai mudar a visão de muita gente sobre a morte do Harold. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês o review do capítulo 1168 de One Piece. Se por acaso você é fã da obra, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e claro, se puder ouvir uma sugestão minha, cara, torne-se membro do clube do canal. A gente hoje soma mais de 915 membros ativos, então vem se juntar, vem interagir, se junte a gente no Telegram, tamo lá conversando, resenhando sobre a obra, é bom demais e claro também, a gente tem as lives mensais para membros que ocorre uma interação ali, uma dinâmica muito maneira, então se junte a gente nessa jornada. Será que até o final do ano a gente consegue bater 1000 membros ativos? Vamos ver. No mais, lá no finalzinho do vídeo, tá? Pra encerrar ele mesmo, vou abrir o meu coração aí pra vocês e falar algumas coisas que eu senti durante os últimos dias e acho maneiro compartilhar com quem segue a gente. No mais, é isso. Bora falar de Loki, bora falar de Harold, bora falar de selos secretos, marcas do abismo e muito mais. Vem comigo! A Ascensão de Elbaf. O capítulo 1168 de One Piece se inicia com o propósito de vida de Rei Harold tomando forma ao vermos a fama dos gigantes através do mundo. O que antes inspirava medo, agora desperta sorrisos. O comércio de Elbaf criou oportunidades ao redor do planeta. Os marinheiros gigantes trouxeram grande sensação de segurança e tudo isso graças à diplomacia do Rei Harold, que agora passa a ser visto como uma figura ideal de liderança para Elbaf. Detalhe aí pro Umit, cuja alcunha é o Correnteza das Profundezas, magnata que coordena o Meat Shipping, uma companhia de transporte naval que atua em todo o globo, e ele também é um dos imperadores do submundo que vimos lá em Whole Cake Island, que inclusive some sem deixar vestígios depois da explosão do Tamate Bako. Oda colocou o Umit aí para mostrar que se os gigantes estão fazendo comércio com ele, eles estão espalhando sua influência por todo o mundo. É legal também pensar que o Franky provavelmente negociou com a Meat Shipping para comprar a madeira da árvore Adão para fazer o Thousand Sunny. Viajamos a Elbaf, onde o Rei Harold é ovacionado e já inicia seu discurso falando sobre um barco para que possamos visitar outros países da Aliança. Isso me lembra um pouco a ideia de Noah, né, em uma escala menor, e tudo indica que a Ilha dos Homem-Peixe e Elbaf vão ter conexões maiores com o passar do tempo, devido, claro, à relação de Loki com Mossa-san, seja Shirahoshi, Fukaboshi ou até o próprio Netuno. Mas mantenha isso do barco do rei em mente que vai ter relação com o final do capítulo. Porém, no momento, Haroldão mete a boca no trombone, poderia ser um dos chifres, inclusive, que ele arrancou, né, teria sido legal, para anunciar ao seu povo as conquistas de sua nação. Todas as raças merecem respeito. Elbaf terá mais conhecimento e amigos. Tudo isso com alegria no rosto, inspirando a felicidade em todos os gigantes. Depois de séculos de sangue, fogo e aço, crianças finalmente podem ser crianças e brincar livremente por aí. Todo mundo celebra o avanço e o triunfo de Elbaf e ó Rei Harold, todo orgulhoso, com uma expressão de satisfação aclamado por todos, mas seus pensamentos focam em Ida, que é basicamente a raiz de todo esse sonho. Numa conversa dentro da escola Walrus com Jaguar de Sol, vemos a gratidão do rei para com o gigante, que resgatou os livros de Ohara e fundou essa instituição de ensino para crianças. Quando questionado sobre os sacrifícios que fez nesse processo, o rei simplesmente diz que não vê mais força militar como a principal fonte de poder para um país. E então, o que era a alegria do Rei Harold se transforma em tristeza. Na verdade, na mais pura gratidão pela existência de Ida.
O Oda revela que nessa altura da conversa ela já havia falecido. Mas antes da gente entrar nos pormenores desse último encontro, eu acho legal uma breve reflexão. A gente está trabalhando o plot e os personagens mais importantes de todo Elbaf, e até o momento absolutamente nada foi mencionado sobre o mundo celestial, né, o terceiro nível desse país. Então me veio esse pensamento, será que ele não poderia ser um enorme cemitério? Um céu para os gigantes caídos num sentido mais metafórico? Uma espécie de Valhalla para os cidadãos de Elbaf descansarem em paz? Talvez isso justifique a não menção do lugar até agora e também as nuvens tão presentes nesse jardim onde jaz Aida, apesar de que Elbaf é repleta de nuvens assim, né? O último encontro entre os dois é muito bonito e é realmente lindo acompanhar a felicidade da Aida com a mudança de Elbaf. Ela está muito contente com a prosperidade do país, está se sentindo realizada com o progresso de Harold, uma semente que ela plantou no coração do seu amado. A alcunha do rei é o sábio, mas fica claro que grande parte dessa sabedoria vem com os aprendizados da sua relação com a Aida. O progresso foi incrível, mas também é importante preservar sua cultura. Aquela que não deixou a gente casar tá doida, e aí a Aida transborda de alegria. Burro, idiota, ingênuo ou o que mais você quiser chamar, nada muda o fato de que Harold foi capaz de uma mudança fundamental no seu país e no leito de morte de sua mulher colocar um sorriso no rosto de quem sempre amou. Na companheira que mudou sua vida, que mudou esse país, que criou esse propósito tão nobre nele e o fez enxergar o mundo através de uma lente diplomática e longe da violência. Esse sorriso e essa promessa são uma vitória em meio à tragédia. Isso mesmo, falta pouco para podermos nos conectar com o mundo. Viajar por aí como eles fizeram quando jovens. Ela adoraria isso e ele também, mas eles sabiam que eram adeus. A visão que o Harold oferece e a Aida aceita é de um futuro de paz para os gigantes, de prosperidade e, mais importante, de união com o mundo, o desejo crescente dos dois, que por mais que pareça perdido nos momentos atuais, certamente vai se realizar e suas vidas jamais terão sido em vão. Ambos morreram no processo, mas o sonho deles permanece vivo. O sonho deles nunca tem fim. Graças a esses dois, a Terra dos Gigantes, por mais que precise sofrer agora, passará por tempos de tranquilidade como nunca viram antes. E isso aqui eu achei lindo demais. O Oda ressalta o peso dessa despedida com um contraste, um toque leve, gentil e a mão da Aida escorregando, escapando entre os dedos de Harold como o futuro que eles planejavam juntos. A força da cena soma com a página seguinte. Vazia em diálogos, mas repleta de emoções. Ida morre com um sorriso no rosto. Harold sofre. Hayrodin lamenta sua perda ao lado de Mato. E Loki está atrás das grades. Impedido de expressar para sua mãe tudo o que ele sentia por ela. Proibido de dizer adeus. E Oda nos leva ao motivo desse aprisionamento, mostrando a destruição da Vila do Álcool, que agora descansa sob a forte neve de Elbaf. E aqui, em meio ao sofrimento de todos e ao choro confinado do príncipe, temos a metáfora que dá nome ao capítulo. As neves de Elbaf são as lágrimas caindo pela morte de Ida. Muito triste essa resolução para a mãe do Hayrodin e também do Loki. Eu acho que todo mundo já esperava, mas torcia contra, né? Com aquela pequena fagulha de esperança de que ela pudesse viver, mas a gente agora sente os efeitos desse momento. É muito complicado pensar que tudo isso acontece em decorrência da lunática que era a Estrid, que casou, né, foi forçada a casar com o Harold devido à antiga cultura de Elbaf que a Aida e o rei lutaram tanto para mudar. Então, se tivesse tido um rei Harold e uma Aida antes da vivência deles, nada disso teria acontecido, nenhum sofrimento teria ocorrido com Loki. Mas por as tradições serem do jeito que são, os traumas do príncipe são resultado dos antigos costumes do país. Enfim, é lamentável demais saber que a Aida agora não tem mais volta. Somos lançados à Terra Sagrada de Marejoa há 14 anos atrás, onde Harold se reúne com os Gorosei e somos informados de que Figarland Shanks sumiu pouco antes de ser promovido. Uma vez, Oda disse que se o rei dos piratas é o homem mais livre do mundo,
Shanks é a pessoa mais próxima desse título. E aqui fica claro como ele jamais aceitaria o selo do Mar Profundo. E lembra da minha teoria de segunda-feira? 14 anos atrás é exatamente quando a Ginny é sequestrada e entregue como esposa a algum dragão celestial. E se esse Tenryubito fosse o Shanks, e ele fugiu por não aguentar ter que participar de uma tragédia desse tamanho, o que acabou, sobrando pro Garlin ou Shamrock. O fato da Bonnie, nessa versão homem, ser a cara do Ruivo ainda me pega muito. E eu não acho que o Shanks faria o que fizeram com a Ginny. Então acho que ela pode ter sido oferecida a ele recusou, saiu de Marejoa e acabou indo pro Shamrock ou pro Garlin. Enfim, é provável que nessa altura também ele tenha conseguido quase todas as informações que desejava e entendia que nessa sua infiltração na Terra Sagrada existia essa espécie de limite, para não se tornar um Cavaleiro de Deus, porque se ele se tornasse, ia acabar sendo completamente dominado por Ymur. O Garlin e o Shamrock, que já conheciam esse soberano, podem ter comentado alguma coisa com o Shanks, e por vir de uma família nobre mundial diferente do Harold, eu não acharia impossível dele saber da existência de Ymur antes mesmo de virar um Cavaleiro de Deus. Imagina ele ali relaxado conversando com seu irmão Shamrock, batendo uma resenha maneira, tudo ali sincronizado bem bacana. O Shamrock, pô cara, então tem um detalhe sobre o selo da profundeza, quando você fechar isso aqui, mano, esquece. Não acho impossível algo assim, ou realmente ele foi salvo pelo acaso, aconteceu essa questão aí da Ginny, que é uma baita de uma tragédia, pelo amor de Deus, ou outra coisa, e aí ele foi e meteu o pé, tirando o seu da reta, sem saber que se tivesse upado de nível, subido ali o seu selo, tava ferrado pro resto da vida. É a crença do destino, não tem como. E com esse cenário apontado, provavelmente não é à toa que um ano depois de abandonar Marejoa, ele invade um navio do governo mundial e rouba a lendária Hito no Mi modelo Nika, o Deus do Sol. Então a gente se pergunta, o que será que o Shanks descobriu na Terra Sagrada? Se o Doflamingo já sabia qual era o segredo nacional de Marejoa, tendo saído de lá tão jovem, imagina o Shanks, chegando lá com 24 anos e ainda ali almejando, supostamente, se tornar um Cavaleiro de Deus. O que o Garlin, o que o Shamrock não contaram pra ele? Pra mim, esse segredo do Tesouro Nacional, ele sabe. O ponto-chave aqui é que esse desaparecimento do Ruivo abre uma oportunidade para o Harold, que como o próximo da linha de sucessão, tem a chance de ser promovido de Lâmina Devota de Deus para um Cavaleiro de Deus, vendo um futuro ainda mais próspero para Elbaf, uma visão que certamente o cegou em algumas decisões. Harold se dispõe de imediato a receber a nova marca. Eles partem então para o Salão do Trono Vazio, e detalhe que sempre que os Gorosei vão visitar Ymur, eles vestem suas capas como uma forma de respeito. E é legal que Oda manteve bem a consistência aqui, porque lá no capítulo 1084, a cor das capas segue exatamente esse mesmo padrão. Será um indicativo de algo? Será que Júpiter e Nazujuro vão trair os Gorosei? Será que Mars e Workuri vão de vala igual Saturno? O que temos certeza aqui é que a lábia desses homens pegou o Harold de jeito, tá? Parabéns, meu querido, você é incrível, o rei mais legal de todos. Só que tem uma surpresinha aqui dentro desse Kinder Ovo. Opa, que coisa ruim. Inclusive os Gorosei são um ponto bem legal da gente comentar mais à frente. Parece que o plano do Harold aqui era entregar o trono pro Loki ou mesmo pro Hayrodin, que é conhecido por ser alguém mais virtuoso que seu irmão, apesar de ser bastardo. Como a cultura já estava em mudança em Elbaf, eu não acho nenhum absurdo, que a ascensão acontecesse dessa maneira. Mas, Harold, você não tem mais livre-arbítrio. Assustador como o rei é enorme, e isso só ressalta as proporções colossais do castelo de Pangeia. Tal como o rei Cobra, Harold fica surpreso ao ver uma figura sentada no trono vazio, sem saber que, tal como o rei Rikudo III, ele seria controlado. Ymur ordena que Harold se aproxime, dizendo que o esteve observando esses últimos tempos. E no próximo quadro temos o castelo de Pangeia se expandindo com o grito do rei dos gigantes. E assim, na minha opinião, o Oda só usou um recurso estético para trazer mais impacto ao brado do Harold, e não que o castelo tenha fisicamente se alongado dessa forma devido aos poderes despertados do Toon Force, Dark Nika, de Ymur, Samar,
essas coisas. Vi gente indo muito a fundo nisso, né, comentando sobre esse aspecto, mas eu não acho que seja o caso. O Oda já usou esse recurso de gag visual exagerado várias vezes ao longo do mangá, como por exemplo o Gon e Mary e o Sunny tendo diversas reações, né, sofrendo ali uma antropomorfização, como a gente pode ver nessas imagens. Então acho que é só realmente uma questão estética para ressaltar o grito do Harold. O que importa agora é que a marca no braço de Harold evoluiu de nível para o Contrato das Profundezas. Isso mesmo, falta pouco para podermos nos conectar com o mundo. O Harold só não contava que seria uma conexão tão profunda. E aqui tem alguns detalhes bem legais da gente notar. Parece que a única diferença estética é o acréscimo dessa forma que remete a chifres. Acho curioso como o símbolo de um pirata é a caveira com ossos cruzados, e essa marca de Imu também parece, né, remete ali a 2 ossos cruzados. Essa inclusive é a mesma marca que o Killingham possui em uma braçadeira e curiosamente também o Sommers. De cara eu lembrei da tatuagem que ele ostenta no braço esquerdo e pensei que todo esse trabalho artístico aí fosse o selo do Mar Abissal, algo muito maior que o selo do Mar das Profundezas e, cara, incomparável ao selo do Mar Raso, né? Mas devido a essa braçadeira aí que ele usa, cara, fica meio incerto exatamente que patamar ele tá e qual o verdadeiro significado dessa marca no seu braço esquerdo. Enfim, de uma coisa a gente tem certeza, esse é o selo do Mar Raso, esse é o do Mar Profundo e o do Mar Abissal ainda precisa ser revelado, ou é esse mesmo que o Sommers carrega. O que importa é que os 3 níveis parecem ter suas habilidades explicadas a partir de agora. A marca do Mar Raso é um contrato de juramento, não tem conexão direta com Imu e tampouco poderes conferidos por ele. É um símbolo de devoção e servência ao governo mundial. A marca do Mar Profundo é um contrato conectado a Imu, onde ele tem controle sobre a pessoa, em troca lhe oferece mais força, a habilidade de criar círculos mágicos de teletransporte e também a imortalidade. Só que tem um detalhe nessa imortalidade, porque ela é diferente da imortalidade do próximo selo e eu vou te explicar. Por fim, a marca do Mar Abissal concede tudo mencionado anteriormente e provavelmente uma transformação yokai como vemos nos Gorosei, e também o despertar do Haki do Rei caso o usuário não tenha, habilidade que também está presente nos 5 anciões. E a imortalidade aqui é diferente por um sentido. A gente já sabia que o Garlin, por exemplo, era imortal lá em God Valley quando o Shebek basicamente arranca a cabeça dele, mas ele se regenera. Só que a idade dele continua avançando. A gente vê o Garlin hoje bem mais velho do que quando ele estava lá em God Valley, mas mesmo assim naquela época ele já era imortal. Então o que esse outro selo faz é conservar a idade do usuário no momento em que supostamente ele foi selado. Porque, por exemplo, a gente sabe que o Jay Garcia Saturno tá exatamente igual desde 200 anos atrás. Então, em algum momento, ele parou de envelhecer. Então, pode ser, né, que esse congelamento da idade, que não vem claramente com o selo do Mar Profundo, deva vir com o selo do Mar Abissal. Essas são as informações e melhores hipóteses que eu vejo até agora. Se tiver mais pensamentos acerca disso, deixe aí nos comentários que eu quero saber. O selo colocado em Harold traz uma reação imediata no personagem, que sente o poder transbordar de si. O fato de se tornar imortal ainda não foi absorvido por ele. Os Gorosei vêm de papo manso, mas Nazujuro lança a sentença. Agora ele não é um monstro, denotando a verdadeira maneira como eles sempre o viam, mas sim uma arma, objetivo deles com o gigante desde o princípio. Tu agora serves a Mu. A última frase do capítulo 1166 é essa. Eu faria tudo para compensar nossos pecados, mesmo que tenha que me tornar um escravo. As palavras se pagam e a gente entende ainda melhor o porquê do olhar do Imu finalizando esse outro capítulo. Dito e feito. Nesse momento, o rei dos gigantes se torna um escravo. Mas ainda sem entender o nível de dominância que aquela figura tinha sobre ele. Construa o pentagrama do abismo e depois Mu aceitará Elbaf como um país afiliado. Cara, aquela é a oportunidade que ele criou a vida inteira. Tá ali, o pote de ouro diante dos seus olhos. Só tem mais uma tarefa a fazer. Anos construindo esse sonho, esse momento, e um mero detalhe fácil de ser finalizado, um selo ali era o que faltava para completá-lo.
Mas antes da gente voltar à Terra dos Gigantes, acho legal comentar aqui sobre os Gorosei, né? Porque aparentemente, quando você fecha o selo do Mar Profundo, sua vida acabou. Você se torna um servo de Imu-sama. Imagina se o Shanks tivesse feito isso. Ele, que é uma pessoa boa, estaria fadado a responder e ser ordenado por Imu para todo o sempre. Então eu fico me questionando aqui quais serão as verdadeiras personalidades dos Gorosei e não essas que são hoje moldadas, né, pelo medo. Se a gente voltar lá pro início de One Piece, no primeiro arco da história, lá em Shellstown, o Kobe fala que o Capitão Morgan Mão de Machado era governado, dominado pelo medo. E isso é exatamente o que acontece com cada um dos Gorosei. A gente vê a personalidade deles nesse momento e eles são pessoas terríveis, isso é evidente, mas ao mesmo tempo, eles são reféns. Se algum deles, 800 anos, 700 anos, 500, 200, 300, 50 anos atrás, chegou ali nesse patamar pensando em, por algum motivo, fazer algum bem de alguma forma, esquece. Fechou o selo do Mar da Profundeza, acabou, cara. Você é um cão de Imu. E eu nem tô querendo falar que eles são pessoas boas nem nada disso, tá? Eu estou falando que a partir desse momento, cara, acabou. Acabou. Que no caso, é o caso do Harold, né? Ele tinha intenções benevolentes, mas fechou o pacto com coisa ruim, acabou. O rei volta para a Terra dos Gigantes com seu barco escrito Elbaf com F e não PH, detalhe nisso, provavelmente vai ser corrigido no lançamento do volume, mas só mostra como Oda também prefere com o F de Felipe, e o PH foi provavelmente uma escolha editorial ali que tem nada a ver, né? Deixa com F mesmo, Fable ao contrário, faz muito mais sentido. Outro detalhe notável desse capítulo foram alguns painéis incompletos, assim como vimos no 1098 em novembro de 2023. Já passou mais de 2 anos desde aquela publicação e dá pra lembrar como se fosse ontem, né? E agora volta a acontecer. Nada alarmante, tá? Nada pra se preocupar, pausa na próxima semana e capítulo provavelmente daqui a 2, né? A gente sabe que dezembro a publicação de One Piece, a publicação de todos os mangás fica uma doideira ali, então pode ser que demore um pouquinho mais e não só 2 semanas, pelo amor de Deus, espero que saia logo. Mas enfim, tudo suave, né? E é bizarro como a parte incompleta do capítulo, mais rascunhada, começa bem quando o Harold é marcado pelo selo da profundeza. Então parece que tem um efeito prático ali, né? Tudo fica mais tremido, incerto, indefinido, até como se fosse um efeito visual para impactar o peso daquele selo. Mas não é. No castelo Aurust, Harold cria o abismo na sala do trono e logo descobre a verdadeira face de Imu. Ele quer transformar Elbaf num gigantesco exército de guerreiros e uma frota absolutamente poderosa. Harold hesita, mas Imu o domina. O que o rei não sabia é que estava fazendo um pacto com o verdadeiro diabo, e então tem seu corpo possuído. Ele só queria fazer os guerreiros de Elbaf como escravos. Tal como seu melhor amigo Rox de Shebeck havia comentado há 26 anos atrás, no capítulo 1158. Como último recurso, Harold ordena a convocação imediata de Yaru e de seus filhos, provando que tem uma confiança muito grande tanto em Harudin como em Loki, para segurar ele mesmo naquele estado. Além disso, ele também ele ordena, na verdade, que os guardas o amarrem. Descobrimos que Loki está encarcerado no mesmo castelo onde os Chapéus de Palha foram presos no início do arco de Elbaf dentro do diorama do Rhodes. No caso, ele não está dentro do diorama porque ele é gigantesco, mas ele está lá na mesma prisão. O Yaru também é avisado e com isso, por fim, temos o fim do flashback dentro do flashback. Porque o flashback do Shebeck era um flashback dentro do flashback dentro do flashback. Agora acabou o flashback dentro do flashback. É o flashback do Harold dentro do flashback do Luke. Então a gente agora tá no flashback do Luke, que é onde tudo isso aqui se iniciou, tá? A gente não vai voltar agora pro presente, como eu vi muita gente comentando. Na verdade, a grande questão do Harudin que startou todo esse passado, inclusive passado incrível, maravilhoso, achei esse capítulo também muito legal, muito emocionante, foi a seguinte questão: você tem 3 minutos para contar o que aconteceu no fatídico dia há 14 anos. 3 longos minutos em Namekuseidin, graças a Deus, e agora vamos chegar a essa resolução. Bom, esse fechamento nos leva ao início do flashback lá no capítulo 1152.
os guardas estão perfurando o corpo de Harold e bradando Vossa Majestade, como se estivessem assassinando, mas isso é simplesmente impossível. Porque nessa altura o Harold estava com a imortalidade concebida por Imu, então é muito provável que ele tenha se regenerado após esse ataque e matado todos esses subordinados, como a gente pode ver com os vários esqueletos espalhados pelo castelo Auruste enquanto Luffy e companhia exploravam o local, o que caiu mais uma vez na conta do Lock. Então o que o príncipe e o Yaru viram quando entraram naquele salão? O Harold sendo empalado por uma dúzia de vassalos e, na sequência, o rei se virando contra seus subordinados e acabando com suas vidas. Nessa zona completa, é provável que o Yaru e o Lock tenham tentado impedir o massacre do Harold. Então o velho tem a cabeça atravessada por uma espada, o que certamente culminou no esquecimento dos eventos ali ocorridos, para complicar ainda mais a vida do Lock, e o príncipe usurpa o Ragnir e a fruta lendária de Elbaf. Com todo esse novo cenário em mente, é possível que o Lock tenha ido atrás desses dois tesouros como recursos para enfrentar seu pai, que naquela altura era um verdadeiro monstro, uma grande ameaça. Vale lembrar que o Harold klechava com o Shebek e agora estava bufado com os poderes do Selo do Mar Profundo. Então seu poder ali era uma insanidade. Só o Lock seria suficiente para lidar com tudo isso? Olha que interessante, ainda no capítulo 1152, o Oda nos revela que o Shanks está junto com o Gaban em Elbaf no momento desse incidente, e no instante que o castelo Auruste explode em Haki, a gente tem uma reação na casa do braço esquerdo de Roger, indicando que ele e o Ruivo notaram essa presença maligna e o caos que se instaurava. O Gaban confirma que ele e Shanks foram até o castelo, mas dá a entender que quando chegaram lá, a situação já havia sido resolvida. E por mais absurdo que isso pareça, sim, é possível que o Lock, com seus novos poderes de fruta, e também o Ragnir, tenha conseguido expurgar e Musamá do seu pai a custo da vida de Harold. Isso, claro, com a ajuda do Yaru também, que estava lá, mas acabou tomando a espadada e esquecendo de tudo. E é bizarro, porque não basta toda aquela tragédia que a gente acompanhou até aqui. A conclusão do flashback do Lock se dá com ele próprio provavelmente assassinando seu pai. E assim, eu imagino que tenha sido muito trágico, porque é capaz do Harold passar por algo muito parecido com o Shebek suplicando pela própria morte, ter lutado contra esse domínio, ter chorado e pedido ao seu próprio filho para ceifar sua vida. Pedir isso para o seu próprio filho, sabendo o peso, a carga que ele ia carregar. Tudo que tange ao Lock nesse flashback foi muito emocionante, foi muito pesado, e eu acho que o Oda vai trazer ainda mais carga para essa conclusão. O personagem do Harold, cara, para mim é espetacular. E o Lock, então, pelo amor de Deus. Abandonado pela mãe no dia de seu nascimento e jogado no submundo. Profetizado desde seu primeiro dia como emissário do caos. Cresceu com toda a desgraça causada a Elbaf, sendo declarada como maldições do Lock. Perdeu seu ídolo, sua verdadeira mãe, sem poder se despedir, odiado pelo próprio irmão, rejeitado por todo o país, ignorado pelo próprio povo. E provavelmente, para protegê-lo, precisou assassinar o seu próprio pai. Num momento ali em que ambos, com lágrimas nos olhos, entenderam que esse era o único caminho, essa era a única solução para o futuro de Elbaf. O Lock é um personagem espetacular e a conclusão desse flashback tem tudo para coroar ele como, sem exagero nenhum, um dos maiores personagens de One Piece, porque ele é um meio gigante ancestral de 60 e poucos metros. Piada horrível, sem sacanagem, canetada monstra do Sr. Eiichiro Oda. Porra, personagem brilhante. E toda essa resolução me fez pensar em algo interessante que faz a gente voltar pro início do capítulo. Lembra que eu disse sobre o Lock ser considerado um cara canalha e tudo mais? Então, parece que nessa ocasião ele preferiu só se calar sobre o ocorrido. Como ele deixa claro no capítulo 1152, é cruel demais para ele reviver esse dia. Mas talvez ele tenha se calado para manter o Elbaf unida, se sacrificado para preservar a honra, dignidade e talvez até principalmente a imagem do pai que tão bem fazia para a Terra dos Gigantes.
Então eu acho que ele sofreu muito, muito mais do que a gente imagina e carregou muita coisa para manter o Harold como uma figura intacta que pudesse continuar inspirando gerações e gerações em Elbaf. Se ele contasse o que viu lá, que o Harold se virou contra ele, contra todo mundo, começou a matar seus subordinados, primeiro que ninguém ia acreditar, e segundo que isso poderia começar a manchar a imagem do pai que tão bem fazia para o país. Então ele preferiu guardar tudo para si, aceitar esse ódio gigantesco vindo de todos ali e seguir em frente. Porra. O próximo capítulo, meus amigos. O próximo capítulo. Mas e aí, qual acabou sendo o destino do Loki depois disso? Então, ele fugiu do país logo após esse acontecimento, há 14 anos, e navegou pelos mares até 6 anos atrás, quando foi derrotado pelo Shanks e levado de volta a Elbaf, onde permaneceu preso até os dias de hoje. Detalhe, Loki saiu por aí a navegar com um barco, provavelmente visitando outros países que fizeram aliança com seu pai, basicamente realizando o sonho bradado por Harold no início do capítulo. O Loki pode ter optado por algo assim para conseguir ajuda, para explicar os acontecimentos, mas também é provável que nesse meio tempo ele deva ter tentado buscar os ex-piratas Rocks. E por que eu falo isso? Porque, consequentemente, isso o levou a encontrar a Big Mom, conhecer a Lola, se apaixonar de verdade, ter o coração arrebentado ao meio mais uma vez, porque a vida desse cara, pelo amor de Deus, não é nada fácil. Depois encontrou o Shanks, F no chat. E toma-lhe, tá? Realmente não tá nada fácil ser o príncipe extremamente poderoso, alto e com cabelos glamurosos de Elbaf. E para finalizar, vocês lembram das fotos recentes tiradas pelo Oda, onde Imu-sama assume a mesa do criador e passa toda aquela ideia dele próprio tá arquitetando os acontecimentos desse arco, meus queridos? Pois é, a segunda imagem publicada é exatamente Imu desenhando a queda do Harold. Basicamente, um meta-comentário, um meta-foreshadow feito pelo Oda para essa figura ter sido o responsável por esses eventos. E de fato foi. Agora queria aproveitar o fechamento do vídeo para abrir o meu coração para vocês, tá? Esse ano eu infelizmente não consegui ir na CCXP, a gente conseguiu as credenciais, mas eu tô morando fora do Brasil, então eu não consegui estar lá presente. E para mim isso é muito importante, esses momentos de grandes eventos que reúnem muitas pessoas e a gente está com os nossos amigos, o Guto, o Evandro, enfim, todo mundo e principalmente com vocês, tá? Para mim isso é muito importante. Eu adoro esse contato, essa interação que a gente tem, esse carinho que a gente recebe e é por isso que eu falo tanto, pô, comenta aí, vamos interagir, vamos criar essa dinâmica, porque eu gosto disso, eu gosto dessa via de mão dupla. Para mim, cara, não é que ela seja importante, para mim ela é fundamental, para tudo isso aqui existir. Pro canal Chapéu de Palha funcionar, sabe? Então eu acabei sentindo um pouco de falta disso, mas logo no primeiro dia da CCXP, o YouTube lançou o YouTube Recap. E pô, de coração, a gente recebeu ali no primeiro dia mais de 100 mensagens de pessoas que tem a gente como top 1 canal assistido do ano, né? Canal favorito do YouTube. Cara, isso é muita coisa. Sabe, isso é realmente impressionante e me deixou muito feliz. Eu senti que cada pessoa que mandava o print ali da gente como número 1, acompanhado também, cara, mais de 200. Teve pessoa que viu mais de 450 vídeos. Viu todos desse ano e viu alguns do ano passado, enfim, antigos e tudo mais, sabe? Maratonou o canal, cara. Isso é, cara, incrível. Então todos esses prints, acompanhados também nas mensagens, dos relatos de companhia, da gente estar lado a lado, seguindo junto nessa jornada, pelo amor de Deus, cara, me emocionou de verdade, me deixou muito, muito contente mesmo, muito feliz. E eu senti que, como se cada mensagem daquela fosse um abraço que eu poderia estar recebendo no evento. Então vocês, mesmo eu estando aqui, do outro lado do mundo, me fizeram sentir abraçado, abraçado com muito carinho, com muito apoio. Então eu queria aproveitar esse momento realmente só para agradecer a vocês, tá? Por acompanharem o canal, por estarem sempre aqui com a gente. Eu sei que muitas vezes vocês pensam que a gente que faz companhia para vocês, mas como eu disse, é uma via de mão dupla, cara. Vocês me fizeram uma companhia gigantesca e por isso eu sou muito grato, tá? No mais é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado mais uma vez por estar aqui até esse momento. Se você chegou agora, cara, é porque as palavras importaram e pra mim isso, pô, é muito importante, tá bom? Deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito, se torne membro também, vamos ver se a gente chega aí na meta dos 1000 membros. E é isso, a gente se vê
sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. E mais uma vez, né? Muito obrigado, galera. 2026, a gente ainda vai ter vídeo em 2025. Calma, fica tranquilo, vai ter muito vídeo ainda, coisa bacana. Eu e o Derek juntos, será? Vamos ver, tá? O importante é que em 2026 vai ser ainda melhor. Disputem aí esse 1%, esse 0,1% de quem mais assiste, tá bom? Tamo junto, galera. Obrigado mais uma vez. É isso e valeu!